eu engordei 10 quilos e a culpa foi do dinheiro. Com isso, eu cheguei a uma conclusão. Ser rico é mais difícil do que ser pobre. E aí eu trouxe meus amigos aqui pra gente conversar sobre esse assunto. Quem começa? Você ou você? Polêmico esse assunto, hein? Se você acha que é o rico, comenta rico aqui. Se você acha que é mais difícil ser rico, comenta rico. Se você acha que é mais difícil ser pobre, comenta pobre. Eu acho que é mais difícil ser rico. E eu já fui pobre. Eu fiquei rico. E por isso eu engordei alguns quilos, muitos quilos. Esse é só um dos problemas que envolvem o dinheiro. E eu quero saber de você, primeiro, o Gleison. Primeiro, baseado em quais informações você chegou a essa conclusão? Porque até então você disse acho. Sim. Quero uma certeza de você. Tá. Quando eu era pobre, não é que eu era pobre de passar fome, eu trabalhava no banco e eu era um assalariado. E eu tinha condição de, vou citar uma marca que não patrocina aqui, mas tudo bem, no Outback. O Outback era motivo de festa. Eu ia ao Outback, datas comemorativas. Então, no máximo, uma vez por mês, porque a conta era muito cara. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, no meu iFood, por exemplo, Outback era o mais pedido. Por quê? Porque eu não tinha mais aquela barreira do dinheiro. Então, muitas vezes, você tá comendo ali arroz, feijão e carne. Mas se eu tiver dinheiro pra comprar uma pizza, você compraria uma pizza. Então, a partir do momento que o dinheiro não é mais uma barreira, você fala assim, cara, antes eu queria comer, Outback era o meu sonho, agora eu como Outback todo dia. Era todo dia comer pizza, você come pizza todo dia. Aí você tem acesso a todo dia churrasco. Todo dia você tem acesso às melhores comidas. Claro que vai de você controlar essa emoção ou não, isso aí é outro caso. Mas tô falando que é muito mais difícil controlar, vamos dizer assim, a alimentação, tendo dinheiro e podendo fazer e podendo comprar qualquer coisa que você quiser de comida. Entendi. Então, você me disse que era limitado financeiramente. Sim. Então, você não tinha acesso a nada. A partir do momento que você passou a ter acesso, Sim. você perdeu a mão. Sim. A sua administração estava falhando. Então, o problema não é em ser rico. É não ter a administração necessária para aquele momento vivido. Concordo. Só que aí, por que entra nesses detalhes? Porque quando você é pobre, que eu tô falando pro pobre, que é a realidade da maioria das pessoas, você não sabe qual problema que vai ter o rico, porque você não viveu aquilo. Cara, quando eu sou pobre, se a minha conta de luz tá atrasado, tá correndo risco de cortar minha luz, eu não tô nem aí pra administração de nada não, meu filho. Eu só quero pagar minha luz. Entendeu? Se minha filha tá precisando de um remédio, eu não tô nem aí pra cortar qualquer coisa que não. Eu não tô nem aí pro ridículo. Eu só quero resolver aquele problema. Que é um problema pequeno, é um problema mínimo. Eu não vou pensar o que eu vou comer, eu só quero ter alguma coisa pra comer. Sim, passei por essa mesma dor. E neste momento, eu solicitei ser mandado embora. Era também assalariado igual você citou. E tudo que eu queria era pagar minhas contas. Para quê? É um alívio. Suprir a necessidade daquele momento. E eu não tinha a mentalidade de rico. E eu acredito que hoje você tem a mentalidade de rico. Tudo começou na mentalidade. Depois eu falo mais sobre isso, mas agora eu quero falar do Emerson. E aí, Emerson, o que é mais difícil? Ser pobre ou ser rico? Mas eu quero que você fala, o Gleicinho tá aqui na mentalidade de rico, na mentalidade que ele tem hoje. Não é na mentalidade que você tem hoje. É na mentalidade de uma pessoa normal. No seu ciclo ali, pensa quando você vivia nesse seu ciclo. Todo mundo tá correndo atrás de dinheiro, tá querendo ficar rico, tá querendo melhorar. Mas, a partir de hoje, eu falo do governo, né? Porque entender de política é importante pra gente entender, apesar que a gente consegue fazer o que tem que ser feito, independente do político, independente do que estiver acontecendo com o governo. Mas o governo influencia diretamente na nossa vida. E hoje o governo governa pra pobre. Então, o rico a gente entende que é um problema. E aí, o que você acha? É mais difícil ser rico ou ser pobre? Fala aí. Prazer, eu tiro. Sou o Emerson e vou te ajudar nisso. Eu concordo muito com você. Eu acho que hoje em dia a visão de ser rico não é visto por quem é pobre como uma dificuldade. E eu acredito que o fato de ser rico não te isenta dos problemas de quem é pobre. E sim, ou te traz problemas maiores. E pelo que eu vejo, quando a gente é pobre,
tem a dificuldade de pagar uma conta de luz, a preocupação que você tem que esperar o seu salário cair e pagar ali o seu aluguel. Hoje em dia, entre 10 pessoas que estão na classe média baixa, 8 o salário não dura até o 15º dia útil do mês. Sim. Entendeu? Então a preocupação dele é fazer com que a renda dure até o final do mês e fazer as conquistas que estão para ele. Mas o rico, o que falta no pobre é o dinheiro, é o que sobra no rico. Mas em compensação a isso, o rico tem muito mais pressão sobre ele. O rico tem mais pressão? Eu acho que não, o rico tem menos pressão. A pressão é em maior escala, mas eu acho que a pressão sobre o pobre, eu acho que é mais complicada. Vou te falar por quê. Eu morava na periferia, na favela. Então eu tava brincando ali na rua, teve um dia que eu tava descendo um bequinho pra ir pra escola. Desci o beco pra ir pra escola. Aí na hora o cara tava com a arma na mão, guardando a arma. Na hora que eu desci correndo o beco porque eu tava atrasado, pulei de um lugar pro outro, pum, ele colocou a arma em mim. Ao risco e a pressão que eu corro. Agora, vai acontecer aquilo ali com o rico? Aquela situação ali, não. O rico pode ser sequestrado, beleza? Mas agora, ele vai estar indo no caminho da escola, num bairro muito bom, nobre, e vai aparecer um cara que tá escondendo a arma da polícia e vai pegar ele. A chance é menor. Então eu vejo que, dependendo do contexto, claro que o problema do pobre é maior. Porque imagina, vamos pegar mais pobre ainda, quem tem acesso à comida. Imagina o seu filho, o cara, não podendo comer. Porque, às vezes, o rico, ele fala uma empresa, o Gleison, né, ele consegue falar sobre isso também. O rico vai falir uma empresa. A empresa faliu. A empresa abriu falência, 50 milhões de dívida. O sócio sai com 10 milhões no bolso. E aí ele tem problema? Tem, concordo. Mas o filho dele vai passar fome? Ele vai passar fome? Não. Então o problema de rico, muitas vezes, tem maior escala. Mas eu acho que o problema do pobre é maior. Verdade. E o rico não tem essa pressão toda porque ele tem inúmeras possibilidades. Agora o pobre não. Pensa o pobre com cartão de crédito. O que ele faz? Vou esperar o cartão de crédito vencer para eu comprar tal coisa. O rico não. Eu vou comprar e tá tudo certo. O pobre sempre vai esperar algo acontecer para tomar uma decisão. Ou por impulso. O pobre pensa assim, ó, eu tenho um cartão de 10 mil e um salário de 3. Se Deus me deu o cartão de 10 e me dá a condição de pagar. E não é porque você tem o cartão que você tem que comprar. A gente conversou isso ontem aqui, a gente fez uma reunião quando nós conversamos sobre isso. Cara, hoje não muda nada, por exemplo, vamos dizer assim, eu tenho uma empresa ou não, porque se eu sozinho, eu vou fazer o que tem que ser feito e eu vou conseguir uma renda que vai me manter e eu vou manter o meu padrão ali, 30 mil reais por mês, que é o que eu custo hoje. Eu vou conseguir fazer isso, independente se for sozinho ou com outras pessoas. Vai ser mais difícil, eu vou trabalhar mais, vou. Então, acho que não é? O rico, ele tem mais fontes para sair daquele problema. Enquanto pro pobre é muito difícil conseguir 10, 20, 30, 50 reais, pro rico, qualquer coisa que ele faz vai dar ele 1.000 reais. Só que aí a escala, eu concordo que é mais difícil. Mas também que envolve mentalidade, né? Mas a questão principal é que os problemas do rico, o pobre não tem acesso. E o problema do pobre, o rico tem acesso. Porque, por exemplo, o pobre às vezes tem um problema emocional. O rico também tem. Mas é lógico que eu prefiro ter problema emocional com dinheiro para pagar psicólogo, psiquiatra e médico do que ser muito pobre e não ter dinheiro e acesso aos cuidados básicos, né? Então eu prefiro ser rico, cheio de problema, mas rico. Porque a gente vai usar o dinheiro para resolver muitos problemas. Sim. Olha, pelo que eu vejo, vocês entenderem a minha visão, é a seguinte: o pobre ele tem a dificuldade dele, mas ele não tem a preocupação que o rico tem de se manter e de sempre estar criando coisas novas. Vamos pensar um pouco para dentro. O rico, quando ele tem a sua empresa, ele começa a pensar assim: a empresa não anda sem mim, eu que tenho que fazer isso, senão não funciona. Se eu não estiver envolvido no processo, o processo não anda, ele não consegue largar as pontas e elas andarem soltas. Entendeu? Então, aqui na cabeça dele está girando 4, 5 mil giros a mais do que uma pessoa pobre. Porque o pobre, ele tem ali o seu caminho do dinheiro dele.
Eu vou trabalhar, tenho que prestar o meu serviço dentro do horário que está especificado, depois eu volto para casa. O tempo que ele está em casa, ele vai pensar e ver se arruma algum outro meio de ganhar dinheiro. O rico não. O rico, ele está na empresa dele, a empresa dele está gerando lucro, ele quer que gere mais, ele já está com a mentalidade de criar outra coisa, ele não consegue se controlar. E ele tem aquela impulsividade de sempre estar produzindo mais. Peraí, vou tirar meu óculos. Ele falou, você falou pra mim? Não. Tá vendo? Falou olhando dentro do meu olho, não foi, Gleicinho? Na verdade, o que acontece? Eu sempre fui um cara... Aí a gente tem que entender o perfil de cada pessoa. Eu sempre fui uma pessoa muito acelerada. É claro que na medida que você vai crescendo, que você vai ficando mais velho, você vai evoluindo, você vai entendendo um pouquinho mais, você consegue melhorar e evoluir. Só que mesmo quando eu trabalhava CLT, eu tinha preocupação, sim, de gerar mais dinheiro. Só que eu dava o meu melhor naquele momento do CLT. Então, quando eu trabalhei com o Emerson, né, há, sei lá, 15 anos atrás, a gente trabalhou no setor financeiro junto. E aí eu pensava em gerar nova fonte de renda, não, porque eu fazia faculdade. Então o dia inteiro era ocupado com CLT e a parte da noite era ocupada com a parte da faculdade. Então a faculdade ocupava de 7 às 10h30. Então aquele período ali eu não conseguia gerar nova fonte de renda. Mas assim que eu saí da faculdade, mas eu pensava, como é que eu vou ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais? Então eu dava manutenção em computador na época. Eu tentava fazer alguma coisa para gerar uma nova fonte de renda. Mas sim, hoje eu penso em... Porque antes eu pensava em gerar 2x de renda. Hoje eu penso em gerar 1000x, porque o 2x vai atender o Altino. Só que meu objetivo não é atender o Altino, né? Por isso que a gente fala de várias marcas aqui, várias empresas, A8 Investimento, Diagnóstico Financeiro, porque eu tive a minha vida transformada, impactada. Mas como que eu vou transformar a sua vida financeira? Então eu entendo que a A8 Consultoria, quem é pobre tem problema financeiro, quem é rico também tem problema financeiro. São escalas diferentes, mas tem problema. Então o Altino, hoje eu não preciso fazer 2x, eu tenho que fazer 1000x. Então para isso eu tenho que fazer você pensar pelo menos um pouquinho do que eu penso, de você ter essa mentalidade diferente, que o trabalho só o trabalho não vai te deixar rico, que você tem que trabalhar depois do trabalho, que você tem que empreender, você pode ser um empreendedor dentro da empresa que você trabalha, mas só o trabalho básico não vai te deixar rico. Por isso que esse pensamento 1000x é para eu realmente transformar e impactar a sua vida. Porque se eu for pensar 5 anos atrás, eu não imaginei que eu chegaria até aqui. Eu fui muito longe. Mas hoje eu já quero chegar, vamos dizer, 5 vezes mais longe do que eu cheguei. Não sei se é possível, mas eu vou fazer tudo o que for possível. E é o meu perfil. E também teve uma coisa que eu entendi, que muitas vezes não é todo mundo que tem o perfil de ser rico. Talvez você tenha o perfil de ganhar 3 mil reais por mês e tá ótimo pra você, e eu não vou te contagiar com a minha mentalidade. Então isso aqui que eu tô falando aqui agora não é pra todo mundo. Então isso aqui são para pessoas que querem realmente a transformação total. Mas o cara CLT também é para ele, porque ele precisa de uma organização, de uma consultoria, de investir, porque se ele precisar de dinheiro para fazer um exame da esposa, ele tem que ter. Isso é consultoria, organização financeira. Então aqui, ó, vou deixar o QR Code aqui, ao Merchan, pausa pro Merchan, para você ter essa consultoria financeira. Da mesma forma que eu fui impactado, eu consigo te ajudar a ser impactado e a transformar. Desde renegociação de dívida, com 50%, 70%, 80% de desconto, até investimentos, de acordo com o seu perfil de risco. Negócio, crédito, consórcio, a gente consegue te ajudar em todas as áreas. Mas são problemas que eu vivi, e aí eu quero realmente te ajudar a transformar nesse problema também. Agora, vocês dois aí para finalizar. Então, aí o Emerson citou a situação do rico, e você citou a situação do pobre. Sim. Porém, quando a gente entra no contexto de cada um de vocês, a gente percebe que existem vários tipos de ricos e vários tipos de pobre. O rico que precisa ficar com o olho em tudo que ele faz, esse cara não é rico. Ele só não percebeu ainda. Ele está numa fase de transição. Porque o rico, de fato, ele tem liberdade física, ou seja, geológica, e liberdade financeira. E a liberdade financeira vai proporcionar outras liberdades. Lembrando que o dinheiro não é a parte mais importante da vida, porém, é sim a que sustenta todas as outras áreas. E o pobre, ele tem o mesmo problema, sim, do rico, porém em escalas diferentes. O cara que é pobre, mas não quer romper na vida, ele vai continuar sendo aquela mesma pessoa ali. E vai chegar um momento que ele vai falir emocionalmente. E quando ele falir
emocionalmente, é a hora que ele vai estar dentro de uma depressão que ele mesmo não consegue enxergar. E o rico é a mesma coisa. Se ele não se preparar, ele não passar por esse todo processo aqui, uma hora ele vai se esgotar emocionalmente e também vai se encontrar em uma depressão. Que eu acho que a parte mais difícil hoje é a parte emocional. Tanto do rico quanto do pobre. Sim, porque mais o problema difícil. financeiro é igual para todo mundo, né? O dinheiro ele soluciona casos diferentes. Porém, cada um na sua área. O cara que é pai de família, CLT, ele vai ter um tipo de problema. O cara que é empresário, rico de fato, ele vai ter outro tipo de problema para solucionar. E se ele estiver bem, se os dois estiverem bens, eles vão solucionar os problemas. Porém, se não tiver, não há dinheiro que ajude. Verdade. A gente trabalha e vive 10 horas do dia, por exemplo, né? Ou 12 horas do dia, mais 50% pensando no trabalho e no dinheiro. Sim. Mas quando a gente adoece, a gente gasta esse dinheiro que a gente acumulou. Eu saí do meu trabalho, que eu trabalhei no banco por muitos anos, eu saí do meu trabalho por causa disso. Eu pensei assim, cara, eu só enxergo de um olho. Eu só tenho um olho, eu tô ganhando dinheiro aqui. Mas será que se eu perder 1% da minha visão, eu daria todo o dinheiro que eu tenho pra recuperar? Daria. Então, eu não quero fazer isso mais. Porque a partir do momento que o problema é muito maior do que o benefício, sai fora. Eu larguei tudo. Sofri, apanhei, quase morri. Sim, mas gerou experiências, né? Sem dor não há ganhos. O que eu mencionei sobre o tempo, o autocontrole que o rico tem, você falou isso pra mim, você ficou até preocupado? Não, todos os ricos que eu tive acesso, que eu trabalhei junto com eles, o exemplo que você teve também, Humberto, era um cara que não tinha tempo. Toda hora que você procurava ele, estava viajando para o lugar, estava correndo atrás de um projeto. Então, assim, o que tem que ficar claro nesse vídeo para todos é que o único produto que tanto o rico quanto o pobre não consegue recomprar é o tempo. Então, a gente tem que saber valorizar o nosso tempo e fazer com que ele traga retorno para a gente, porque ter ele de volta nunca temos. Entendeu? Então isso tem que ficar muito claro. É uma moeda que todo mundo pode comprar, né? Pode comprar 24 horas. Na verdade, é a moeda mais importante que nós temos. Você pode falar do Bitcoin, você pode dar inúmeros exemplos. Porém, a moeda mais importante que nós temos é o tempo. E o que você tem feito com o seu tempo? O que esse tempo tem gerado para a sua vida? Fica a reflexão, então. O que você tem feito com seu tempo, com seu dinheiro? Já comenta aí, se inscreve no canal, dê o like, compartilha. Bora juntos.